quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus por haver chegado e por tomar parte de um evento tão importante. Essa é uma igreja bíblica que se preocupa com a difusão da palavra, está sempre promovendo EBOM, Escola Bíblica de Obreiros e Membros, para manter os irmãos sintonizados com a vontade de Deus. Esta é a marca do pastor Antônio Larente, que preside vocês com muita sabedoria, com tato, discernimento. E eu louvo a Deus por ter sido convidado mais uma vez. Talvez esta seja a casa de oração, a igreja, que eu mais tive a oportunidade de poder estar, ora participando de um evento, de outro, todos relacionados com a palavra de Deus. Eu peço a vocês, e me foi endereçada uma carta em que eu poderia consubstanciar a minha fala entre as páginas 75, se eu não me engano, a 92. Claro que eu vou procurar ser menos prolixo possível, fazendo bom uso do tempo. Porque se você pode dizer muita coisa em poucas palavras, por que você vai dizer muita coisa em muitas palavras? A sabedoria está na capacidade de sermos objetivos. Martim Lutero dizia que bom pregador é aquele que sabe a hora de parar de falar. E tomara que eu siga os conselhos de Martim Lutero, pelo menos hoje. Meus queridos irmãos, na página 72, eu quero ler o primeiro parágrafo, ou melhor, 75, tá bem? Me perdoe, 75 é onde foi me recomendado a iniciar minha fala a partir da página 75. O obreiro, a congregação e o crescimento da igreja. Diz assim: para que haja crescimento, é necessário que haja harmonia entre o pastor e os membros no que tange a visão de trabalho. O pastor deve querer que a igreja cresça e estar disposto a pagar o preço. A congregação deve querer que a igreja cresça e estar disposta a pagar igualmente o preço. A congregação e o pastor devem estar de acordo com a meta evangelística de fazer discípulos. Antes de comentar esse parágrafo, eu quero citar aqui uma frase e peço que vocês reflitam, porque depois eu pedirei a ajuda de vocês na reprodução da mesma frase. Há corpos que incham, há outros que engordam, há ainda outros que crescem. Mas só o que cresce é saudável. Todos aumentam de tamanho, mas só o que cresce é saudável. Eu vou repetir: há corpos que incham, há corpos que engordam, e ainda outros que crescem. Todos aumentam de tamanho, mas só o que cresce é saudável. Repitam comigo: há corpos que incham, há outros que engordam, há ainda outros que crescem. Todos aumentam de tamanho, mas só o que cresce é saudável. Inchaço não é sinônimo de saúde. Obesidade também não é sinônimo de saúde. Crescimento, sim, quantitativo e qualitativo. Crescimento que obedece essa questão unilateral.
Existem igrejas que algumas pessoas ficam espantadas, dizem assim, mas como essa igreja cresceu, como essa igreja frutificou, como ela alargou as suas fronteiras. E às vezes isso não é verdade. Porque só Deus sabe se de fato aquela pujança representa crescimento ou inchaço, crescimento ou gordura, crescimento ou obesidade. Mário Quintana, um grande jornalista e poeta brasileiro, nascido em Alegrete, no Rio Grande do Sul, ele tem uma frase pedagógica e retórica que eu gosto muito. Ele diz que quem cuida bem do seu jardim não precisa correr atrás das borboletas. Tem muitos pastores e obreiros, eu não sei se o nome certo, correto, é pulsar, de pescar ou de tentar apanhar as borboletas, e vive numa febre atrás de um crescimento quantitativo, sem levar em conta a qualidade desse crescimento, ou seja, a vida cristã vivida na essência por parte dos seus membros. Eu não sou contra a mídia, a igreja ter programa de televisão, programa de rádio. Eu seria obsoleto, ultrapassado. Ainda conspiraria contra a minha vocação ou opção profissional de jornalista, ou um jornalista contra os meios de comunicação. Não, a igreja tem que se utilizar de todos os meandros e meios, formas e métodos saudáveis para poder expandir o evangelho, para poder difundir a palavra de Deus, para arrebanhar a maior quantidade de almas. Mas existem muitas igrejas lotadas só por uma questão midiática. Quando as pessoas abraçam aquela informação, até mesmo iludidas pela falsa propaganda, dizem assim, eu quero pertencer àquela igreja, fazer parte daquela igreja. Aí chega ali, a música é muito boa, muito entretenimento. Na verdade, não tem nem mensagem, tem massagem. As pessoas se sentem bem, dizendo assim, olha, aqui eu me sinto o príncipe, a princesa. A questão é, eu me sinto um pecador e eu vejo a necessidade de ter um Salvador. E para um grande pecador como eu, Deus enviou um grande Salvador, que é Jesus. Tem igreja que está cheia à base de massagem do ego. O pastor é um homem comprometido com o povo e não com o Deus do povo. É comprometido com o crescimento, mesmo que esse crescimento seja meramente numérico, porque na verdade ele olha cada pessoa como um cifrão e não como uma pessoa de verdade. Ele tem uma visão mercantilista, mercadológica. Ele coisifica as pessoas e personaliza as coisas. Ele ama as coisas e usa as pessoas. Só vale a pena ser um ioiô se o barbante estiver na mão de Deus. Se o barbante estiver na mão de um homem, cai fora. Não se deixe manipular. A minha admiração pelo pastor Antônio Larentes é pelo compromisso com a ortodoxia, com a verdade, com a Bíblia. É a capacidade dele se manter um pastor afetivo.
mais do que propriamente um pastor efetivo. Pastor efetivo, líder efetivo, é aquele que arregaça as mangas e põe a ênfase no modo faciente, no modo de fazer as coisas. Para ele o que tem valor é fazer, realizar, obrar, executar. Vamos que vamos. Espera aí. E a questão afetiva, o toque, o abraço, olhos nos olhos, atenção, o lado terno, humano, humanitário. Existem muitos pastores efetivos e poucos pastores afetivos. J.I. Packer, um grande teólogo londrino, no culto de formatura, falando a novos pastores, recém-formados nos seminários, ele disse: vocês querem ser bem-sucedidos como pastores? Vocês querem ser bem-sucedidos à frente da congregação, a qual cada um de vocês, respectivamente, assumirá a partir de hoje? Então preguem sobre o sofrimento. Quando vocês subirem no púlpito, não souberem que tema versar, que assunto tratar, se é escatologia, se é soteriologia, se vocês tiverem dúvida, preguem sobre o sofrimento. Preguem sobre o sofrimento, porque há um coração despedaçado em cada banco. E o pastor afetivo, ele é empático. Ele tem a capacidade de perceber, de sentir a dor alheia e se oferecer para atenuar essa dor. Há corpos que incham, há corpos que engordam, ainda outros que crescem. Todos aumentam de tamanho, mas só o que cresce é saudável. Crescimento pela palavra. Uma igreja que não abre mão, pelo menos uma vez por ano, tem que se realizar EBOM, Escola Bíblica de Obreiros e Membros, e patrocina cultos de doutrina, e patrocina cultos onde a palavra tem o seu lugar, a sua vez. Aqui a Bíblia é levada a sério. Esta é uma igreja da palavra. Uma igreja de mente aberta. Uma igreja da Bíblia aberta. E o melhor, uma igreja do coração aberto para a palavra. Para que haja crescimento, é necessário que haja harmonia entre o pastor e os membros no que tange a visão de trabalho. Se você puder, 2 Coríntios 6, 11, 12 e 13. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. Paulo está dizendo: eu nunca vou deixar de anunciar todo o conselho de Deus. Eu nunca deixarei de mencionar, de falar, de ensinar, de pregar a palavra de Deus. Ó Coríntios, a minha boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. A pior desgraça para uma igreja é ela receber um pastor e esse pastor viver no ministério pastoral contrariado com a igreja. Não era essa igreja que eu queria pastorear. É o chamado adultério eclesiológico. Pastor que está numa congregação pensando na congregação do companheiro. Pastor que está num campo com ambição e desejando o campo alheio. É como se tivesse uma relação com a esposa pensando na vizinha.
uma relação com o marido pensando no colega de trabalho. Não tem diferença. Paulo está dizendo, o meu coração está dilatado. Deus me colocou em Corinto, eu trouxe o meu coração comigo. Tem gente que é transferido, pastor, e ele vem, corpo presente, mas o coração fica. A igreja não cresce, porque o coração do pastor não está com ele, não está com aquela igreja. E Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, meu coração está dilatado. Deus me mandou para cá para fundar essa igreja. Eu lancei as bases. Eu estou comprometido com a palavra, porque o verdadeiro e saudável crescimento é aquele que é fruto da palavra ensinada, com ortodoxia, com compromisso, temor e tremor. Não estáis estreitados em vós, ou melhor, em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Paulo está dizendo, normalmente isso nunca aconteceu comigo, ou pelo menos não vem acontecendo comigo. Eu chegar num lugar onde não seja amado, aceito, querido. Paulo passou por muitas igrejas onde ele foi amado, acolhido, aceito, mas ele teve grande dificuldade de pastorear a igreja de Corinto, localizada numa cidade portuária, ou seja, uma região portuária, uma cidade cosmopolita, onde tinha gente de todas as etnias. Era o segundo centro intelectual, só perdia para Atenas, na Grécia. Paulo, então, estava entre pessoas de diversas culturas, e Paulo teve muita dor de cabeça para poder levar aquela igreja nos trilhos da palavra, porque ela se recusava a se curvar diante da autoridade da palavra de Deus. No capítulo 4 de 1 Coríntios, Paulo reivindica sua autoridade apostólica, porque os coríntios estavam pondo a sua apostolicidade em xeque, não reconhecendo ser ele um autêntico enviado de Deus, um autêntico apóstolo. E ele teve que suar muito para convencê-los, ao ponto de ter que reivindicar perante a igreja de Corinto que ele era um apóstolo segundo o coração de Deus. A igreja de Corinto fez do seu salário, da sua ajuda pastoral, da sua plebenda, um cavalo de batalha, pelo que Paulo, para poder evitar transtornos, evitar aborrecimentos, ele abriu mão da sua ajuda pastoral, se vendo obrigado de ter que abraçar um ministério bivocacional, tendo que se desdobrar em ser pastor e se dedicando à sua antiga profissão de fazedor de tendas. Diga comigo, é melhor fazer tendas do que fazer contendas. A igreja fez da ajuda pastoral de Paulo um cavalo de batalha. Adoniran Barbosa, um grande compositor e cantor brasileiro, já de saudosa memória, ele tinha uma fala, né, que ficou imortalizada: bom de briga é aquele que cai fora. Paulo dava um boi para não entrar na briga. E se involuntariamente ele se descobrisse em meio a uma questão, a uma disputa, a uma briga, ele dava uma boiada para sair dela. E Paulo, ele era um homem cheio de afeto. Era um homem que raciocinava com muita perícia, tinha um intelecto apurado, mas um coração restaurado. E ele está dizendo, a igreja de Corinto está estreitada nos vossos afetos, não acalenta bons sentimentos ao meu respeito, me rejeita, me deprecia, me ignora, não me ouve, não me escuta, até duvida que eu sou o enviado de Deus.
E era uma igreja cheia de privilégios. Capítulo 1, versículo 7, ele diz em relação à igreja de Corinto: nenhum dom vos faltou. Era uma igreja carismática, cheia de dons espirituais. E é sobre essa doutrina dos dons espirituais que nós percebemos de forma muito mais clara nas páginas da primeira carta aos Coríntios. Capítulo 12, capítulo 14, ensinando a igreja a fazer bom uso dos dons, porque a igreja tinha dons, mas não fazia bom uso dos dons que tinha. Era uma igreja problemática, que fazia dos dons uma plataforma para chamar a atenção para si, buscava o status, um lugar ao sol, através dos dons de Deus. E o pastor Antônio Larente falou com muita propriedade sobre a necessidade da gente buscar a humildade, de forma que a gente não venha se locupletar através do ministério, porque ministério não significa ser visto, mas serviço. Nunca rogar glória, reconhecimento para si, mas fazer como fez João Batista, se esconder atrás da cruz, se esconder atrás de Cristo e dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É ser despretensioso. A própria palavra humilde vem de humus. Humus é argila, terra, barro, chão. Pessoas humildes, elas têm a percepção de que elas vieram do barro e para o barro voltarão. Vieram do pó e vão voltar para o pó de onde vieram. Ser humilde é ter a percepção da grandeza de Deus e da própria pequenez. Santo Agostinho, bispo de Hipona, teólogo africano, ele nos ensina com muita perícia e ciência o que significa a verdadeira humildade. Humildade é a ausência de quaisquer desejo de visibilidade. Se você busca visibilidade, é que você se apartou da humildade, porque a verdadeira humildade, ela se expressa na ausência absoluta de qualquer desejo de reconhecimento, de visibilidade. E João Batista tem muitos a nos ensinar. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Que ele seja visível e não eu. De outro lado, Santo Agostinho, ele com muita propriedade também esmiuça o verdadeiro significado da soberba. Soberba é o desejo perverso pelas alturas. O que é soberba, Agostinho? É o desejo perverso pelas alturas. Gente que, para ascender a uma carreira, para chegar onde quer, para se tornar reconhecido, ele passa por cima de todos. Ele machuca, fere, sangra. A sua caminhada é uma caminhada de sangue, de destruição, porque ele só pensa em chegar lá, não importa como. É pragmatista, os fins justificam os meios. Desde que eu chegue lá, eu não me importo da forma, a maneira pela qual eu vou me utilizar para chegar lá. Eu quero chegar. Se tiver que subir alto, ter que descer no caráter, eu prefiro não subir alto. Na verdade, ninguém sobe alto quando tem um caráter baixo.
Se Deus me fez promessa de que eu vou chegar lá, eu não preciso machucar, ferir, enganar, falsificar, mentir, apunhalar, maltratar, sangrar, fazer vítimas. Vitória sem escrúpulo não é vitória, é derrota. Vitória só é vitória quando você leva em consideração a palavra de Deus, a ética, a moral, os bons costumes. Quando você trilha no caminho saudável, você chegou, mas não pisou em ninguém. Você chegou lá, mas não fez vítimas. Paulo enviou Timóteo para poder assumir o seu lugar posteriormente na igreja de Corinto, e a igreja de Corinto rejeitou Timóteo, sob a alegação, pretexto de que ele era muito jovem, neófito, imaturo. E isto machucou, feriu, fez o coração de Timóteo sangrar, tendo em vista que ele tinha uma personalidade melancólica, introvertida, e ele se angustiou. E Paulo então o exorta dizendo: Timóteo, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Todo aquele que quiser seguir a Cristo piamente padecerá perseguição. Timóteo, que ninguém despreze a tua mocidade, que ninguém despreze você, tendo como pretexto a tua pouca idade. Ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na fé, no espírito e na pureza. Timóteo, tem uma forma de você calar a boca da ignorância, dos seus acusadores, dos coríntios, é vivendo uma vida piedosa, é vivendo o cristianismo autêntico. Os teus acusadores terão que morder a língua, não terão que te acusar, te apontar, se você viver com seriedade. Tenha caráter, Timóteo. Continua fazendo o que você vem fazendo, com temor e tremor. E deixa esse povo falar de você, porque eu estive aí, e esse povo manteve o coração estreitado em relação a mim. Nunca abriu seu coração para mim. E é bem provável que você não seja acolhido. Eu não fui. Eleanor, uma diplomata americana, Roosevelt, eu estava buscando a forma correta, porque se escreve Roosevelt. Roosevelt. Eleanor Roosevelt, a então esposa de um grande presidente norte-americano, que viveu há muitos anos atrás, Theodore Roosevelt. Ela diz: ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o teu consentimento. Na lida cristã, no ministério, ou até mesmo fora do ministério, como um membro comum, você precisa de 3 coisas para não ser destruído, para a tua fé não sucumbir, para você ser bem-sucedido. Você precisa ter um coração semelhante ao coração de criança. Você precisa ter uma mente semelhante à mente de Cristo. Você precisa ter uma pele semelhante à pele de um rinoceronte. As crianças batem boca nos corredores da igreja, se ofendem mutuamente e brigam. 15 minutos depois, estão brincando, se olhando, tete a tete, mano a mano, cara a cara. Os pais que se envolveram na briga dos seus respectivos filhos, cada um puxou a sardinha para o seu lado, e houve uma discussão, porque um defendia dizendo que o meu filho é que está certo, o teu está errado. Não, o teu está errado, o meu que está certo. As crianças, 15 minutos depois de brigarem, estão brincando. Mas aqueles adultos, é bem provável, 15 anos depois, um esteja olhando para o outro de soslaio,
Se sair pela porta da minha direita, eu saio pela esquerda porque eu não quero me cruzar. Se sair pela frente, eu saio por trás. Então a criança tem muito a nos ensinar, pastor. E Jesus disse que nós deveríamos ser como uma criança. Despretensiosa, perdoadora, com uma capacidade de não se ressentir facilmente e com uma facilidade muito grande de liberar o perdão rapidamente. Criança é assim, briga e brinca, quase que simultaneamente. Eu me lembro quando eu era criança, eu dava esse dedinho para ficar de mal e esse dedinho para ficar de bem. Vamos ficar de mal. Mas durava 15 minutos, vamos dar esse dedinho para ficar de bem. Os adultos dão um dedinho para ficar de mal e um dedinho de ficar de bem. Oh, meu Deus do céu, onde está a tolerância, o amor? É por isso que a gente tem que ter um coração de criança, para não levar em conta muitas coisas. Um grande poeta libanês chamado Khalil Gibran, ele diz: eu aprendi a paciência com os impacientes, eu aprendi a tolerância com os intoleráveis, eu aprendi o silêncio com os faladores. As pessoas que mais me prejudicaram são os meus melhores professores, e eu sou grato a esses professores. Meus irmãos, há muito Deus me deu um coração de criança. A coisa que eu mais faço rapidamente é liberar o perdão. Uma, porque eu tenho procurado ser uma pessoa inteligente. E liberar o perdão é uma questão de inteligência. Eu não libero o perdão porque eu sou bom. Porque se o Espírito de Deus não estivesse dentro de mim, não me capacitasse a liberar o perdão, eu não teria condição de fazê-lo. Quando eu perdoo, eu faço isso porque o Espírito de Deus habita em mim. E eu me subordino à vontade do Espírito que reina em mim. Mas eu não sou bobo. Fui pisado, machucado, ferido, estou sangrando. Eu vou perdoando. Porque quem não perdoa adoece. 80% das pessoas que têm, seja lá quais forem as enfermidades, elas estão doentes por questões almáticas. Problema de mágoa, ressentimento, ódio, rancor, as adoecem. E a irmã do ciclo de oração, o pastor ora, faz campanha e o estado físico não muda, porque são doenças psicossomáticas. Elas estão presentes no soma, na carne, na matéria, mas têm origem na alma. É questão de ressentimento, mágoa, rancor e ódio. O ódio é um fardo pesado demais para ser carregado. Aí as pessoas fazem de tudo, campanhas e mais campanhas, e seu estado físico não muda. A cura pelo perdão. Tem cura que vem pela oração, mas tem cura que vem pelo perdão. Tem muita gente que libera o perdão por traidor, por falso, caluniador, mentiroso. Sabe de uma coisa? Eu vou liberar o perdão. Perdoar não é se esquecer. Isso se chama amnésia. Perdoar significa ter a capacidade de se lembrar da ofensa e do ofensor, mas sem sentir mais dor. Perdoar é a capacidade de permitir que a pessoa que te ofendeu renasça na história da sua vida. Eu perdoo essa pessoa, mas não quero vê-la pintada de ouro mais na minha frente. Nem pintada de ouro. Isso não é perdão, é embromação. O perdão é incondicional. A oração do Pai Nosso é uma oração condicional. Perdoa-nos como nós temos perdoado os nossos ofensores, adversários, inimigos. Quando você retém o perdão, Deus retém o perdão para você. Quando você libera o perdão, você desfruta do perdão de Cristo.
Para ter um ministério bem-sucedido, uma vida cristã bem-sucedida, além do coração de criança, é necessário a gente ter o quê? Uma mente semelhante à mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Mas nós, diz Paulo, temos a mente de Cristo. O que significa ter a mente de Cristo? Paulo. Colossenses 3, 1 e 2. Vós que ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Buscai as coisas do alto e não as coisas terrenas. Filipenses 4, 8. Tudo que é puro, amável, afável, tudo que é virtude, louvor, seja isto que ocupe a vossa mente. Ou seja, nisso pensai. Ter a mente semelhante à mente de Cristo é se esvaziar dos sentimentos e pensamentos nocivos e se encher de coisas que edificam, de coisas que nós encontramos nas sagradas letras, nas sagradas escrituras ou nas escrituras sagradas. Para ter um ministério cristão relevante, bem-sucedido, ou para ter uma vida cristã bem-sucedida, nós precisamos ter uma pele semelhante à pele de um rinoceronte. Existem 5 espécies de rinocerontes: o Java, o indiano, Sumatra, o branco e o negro. É interessante que o rinoceronte negro é cinza. Negro se refere à espécie e não à cor da pele. O rinoceronte branco não é branco, é cinza. O rinoceronte Java é cinza. O rinoceronte Sumatra é cinza. O rinoceronte indiano também é cinza. O maior de todos é o rinoceronte branco, que atinge cerca de 4 toneladas. E é o maior de todos. E que tem a epiderme, a pele mais dura. É uma blindagem. Dizem que quando ele está pastando, porque todos os rinocerontes são frutígeros, comedores de frutas, ou herbívoros, comedores de ervas. Nenhum de todas as espécies são carnívoros. E o rinoceronte branco está lá, comendo capim, comendo erva. Um atirador com rifle, 600 metros, mira, e pá! O projétil vai, atinge ele no pescoço, na costela, ele para de comer, olha para lá, olha para cá, canta uma musiquinha dizendo assim, não tô nem aí, não tô nem aí, e volta a comer, porque o projétil fica na epiderme, ou bate e cai. Para poder abater o rinoceronte branco, o atirador não pode ser amador, tem que ser profissional. Tem que estar atrás do arbusto, esperando de tocar e o rinoceronte passar para ele atingir a queima-roupa. De outra forma, o rinoceronte branco não é abatido. Tem muita gente porcelanada na igreja. Ah, eu não fico mais aqui não, vou mudar, vou para a congregação, eu vou para outro campo, outro ministério. Eu não aguento os problemas daqui. Lá você vai ser recebida com um buquê e tapete vermelho, ou vai ser recebida. 3 meses depois você vai dizer, eu quero voltar para a minha antiga igreja. Porque se eu via problemas lá, olha, não é nada com os problemas que eu em 3 meses já diagnostiquei aqui. O problema não é mudar de congregação. O problema não é mudar de igreja. O problema não é mudar de campo. O problema é aceitar a mudança dentro da gente. Quem sabe se Deus não põe gente difícil no teu caminho? Quem sabe se Deus não está te provando onde você está para poder te amadurecer, para te dar know-how, bagagem, experiência. Aí você foge do plano de Deus. Vou citar mais uma vez Khalil Gibran. Aprendi o silêncio com os faladores. Aprendi a paciência com os impacientes. Aprendi a tolerância com os intoleráveis. Aprendi
aprendi, só com gente ruim. E as pessoas que me perturbam, que me machucam, são os meus melhores professores, e eu sou grato a esses professores. Xenofonte. Ele diz que os nossos inimigos são grandes riquezas para quem deles sabe tirar proveito. No caminho de todo Davi, sempre tem um Saul. No caminho de toda Ana tem uma Penina. No caminho de todo apóstolo Paulo tem um Alexandre Latueiro. No caminho de todo Moisés tem um Coré, Datã e Abirão. Mas Deus é aquele que faz a terra se abrir para engolir os nossos inimigos. Cuidado para você não se flagrar usando as mesmas armas dos seus inimigos. Aprenda a ser vencedor usando as táticas de Deus. Mostra a outra face. Se alguém bater numa face, mostra ali a outra. Isso não significa que você vai ser um banana na mão de gente que não vale nada. Jesus está ensinando a capacidade de suportar a afronta, de engolir. O Romero Jucá era líder do governo no Senado, não sei se ainda permanece. Ele tem uma frase retórica. Ele diz, para ser líder do governo, não podemos fazer cirurgia bariátrica, cirurgia de redução de estômago. Temos que fazer cirurgia de alargamento de estômagos, porque engolimos muito sapo. Cristão que é cristão, ele tem que fazer cirurgia de alargamento de estômago, porque engole sapo, lagarto, jacaré. Onde está a tua capacidade de resignação? Francis Bacon, filósofo inglês, ele diz que quando nós nos vingamos dos nossos inimigos, nós nos igualamos a eles. Quando nós perdoamos os nossos inimigos, nós os superamos. A questão é, você está se igualando ou você está superando? Se lembra de Penina? O que ela fez contra Ana? Há algum registro na Bíblia de que Ana tenha pagado com a mesma moeda ou dado troco? Não, sofreu calada. Entregou a sua inimiga nas mãos do Senhor, porque sabia que dos nossos inimigos quem cuida é Deus. Só precisa se defender quem não tem Jesus como advogado. Quem tem Jesus como advogado? Vocês podem aplaudir o Senhor Jesus Cristo? Versículo 13 de 2 Coríntios 6. Eu quero explorar esse pequeno, curto texto. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos. Não falo de cima de um pedestal. Eu não me coloco acima de vocês. Eu não os subestimo. Eu não os deprecio. Eu falo como um pai se dirige aos seus filhos. Dilatai-vos também, vós, porque coisa triste é uma igreja dilatar o coração para o pastor, mas o pastor estreitar o coração para a igreja. Outra coisa triste é o pastor abrir o coração para a igreja, mas a igreja fechar o coração para o pastor. E a pior desgraça está em um pastor fechar o coração para a igreja e aquela igreja fechar o coração para o pastor. Nada ali vai funcionar. Agora, a igreja padrão, modelo, bíblica, saudável, é aquela cujo pastor está com o coração dilatado para a igreja e a igreja com o coração dilatado para o pastor.
Jonas, o profeta, depois de conhecer as entranhas do grande peixe, 3 dias no interior, no ventre da baleia, como diz em Mateus, aí ele ora, olha só, se eu tivesse sido lançado da embarcação, eu já ia ser lançado orando. Ele só deixou para orar depois de 3 dias no ventre do peixe. Duro de matar. Conhece esse filme? Jonas é outro filme, duro de orar. A Bíblia só faz menção que Jonas orou depois que ele estava 3 dias no ventre do grande peixe. Aí, quando ele viu que já não estava mais respirando bem, cheio de algas marinhas, naquele ambiente fétido, mal cheiroso, gosmento, aí ele disse, ó Deus, se me devolver para a terra segura, eu prometo que eu vou pregar para esse povo rebelde dos ninivitas que o Senhor insiste em salvá-los. Essa praga para mim tinha que morrer para o inferno, mas tu quer salvar? Aí ele vai e se rende. Aí o peixe vomita ele lá em Nínive. Aí ele prega com mau humor, é o único pregador que prega, mas não quer que ninguém se converta com a pregação. Aí ele entregou a mensagem por entregar, mas para escapar do esmagamento. Aí ele prega e vai por cima do morro e fica lá debaixo de uma boboreira. Aí, daqui a pouquinho, ele percebe um milagre. O rei se veste de saco, jejua, se arrepende, os príncipes, os homens, as mulheres, o povo, os animais jejuam, todo mundo se converte. 120 mil homens, sem contar provavelmente mulheres e crianças, uma população numerosa, todo mundo se arrepende, se rende, não ao caos, mas a Deus, ao Deus de Jonas. E ele fica mal-humorado. Não entendo, profeta ultranacionalista. A salvação é para os judeus, não são pressa-petes. Esse Deus, eu não entendo por que ele quer salvar esse tipo de gente. Gente pecadora, insuportável, é o tipo de gente que Jesus veio salvar. Ele veio salvar os que haviam se perdido. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Aí ele fica revoltado. Ele se rende, eu vou para Nínive. Primeiro ele foi para Tarsis. Mas o problema foi que quando ele resolveu ir para Nínive, ele é um profeta que obedece desobedecendo. Porque ele veio para Nínive para salvar a própria pele, mas deixou o coração em Tarsis. Ô meu irmão, sabe aquela congregação que está te dando muitas dores de cabeça? Foi lá que Deus te plantou. E Deus não quer que você frutifique em outro lugar, não. É lá mesmo. Não saia de lá enquanto Deus não entrar em cena e fazer o inexplicável, o miraculoso. Se Deus tem uma obra muito grande na vida de alguém, se Deus pretende usar poderosamente alguém, Ele vai esmagar essa pessoa. Contudo, Deus não a esmagará para destruí-la, mas para poder capacitá-la, prepará-la, forjar o caráter de Cristo nela e depois usá-la. Antes de Deus fazer a obra através de você, Ele vai ter um encontro contigo para fazer a obra em você. Dilatai vós também, igreja. Eu abri o coração para vocês, porque vocês não abrem o coração para mim. 2 Coríntios 2,15, Paulo já tinha dito: eu, de muito boa vontade, me gastarei
e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. Amor de via única. Eu amo, mas não sou correspondido. Eu abraço, mas sinto frieza. Procuro ser afetivo, mas só lido com pessoas efetivas. Duro. É esse tipo de situação que às vezes o pastor vive, às vezes a igreja vive. Não é a realidade de vocês, mas é a realidade em muitos lugares. E eu quero que vocês saiam daqui com um coração semelhante ao coração de uma criança, com a mente semelhante à mente de Cristo e com pele grossa de rinoceronte. E Paulo, em Efésios 6, 10, quando ele fala sobre a armadura do cristão, ele fala sobre pele de rinoceronte. É que ele dá um outro nome. Ele chama de armadura de Deus. Ele chama de couraça da justiça. Tem muita gente porcelanada, não me toque. É igual aquele produto. Tem uma caixa de papelão escrita assim, frágil. Você tem que ter muita perícia para poder tirar de um lugar e colocar no outro, porque se sofrer um pequeno incidente, vai quebrar, porque o crente é porcelanato. É ultra, mega sensível. Isso aí, sabe o que se chama? Imaturidade. Os bebês são adoráveis, mas seria uma monstruosidade que uma pessoa permanecesse bebê a vida toda. Se toca. Tem uma vergonha. Olha para o espelho. É diante do espelho que a gente fica cara a cara com a pessoa responsável pelo nosso sucesso ou fracasso. Mas é tão fácil botar a culpa no outro para se eximir da culpa e permanecer esse mau caráter. Permanecer essa pessoa ridícula de sempre. Chame a culpa para si, a responsabilidade para si. Enquanto eu culpar as circunstâncias, eu culpar o próximo, A e B e C, não haverá mudança aqui dentro. Acho que eu vou parar, estou sentindo muitas dores. E eu já estou parando. Que pena. Muito bem escrita essa revista. Muita coisa boa, mas eu não quero abusar do tempo e nem da oportunidade, até porque em 2016 eu pretendo ser convidado de novo. E eu não sou bobo. Mas, queridos irmãos, aguente firme. Deus tem propósito em tudo que Ele faz. Até no que Ele não faz, mas permite que seja feito. Essa dor, essa situação, essas circunstâncias, Ele tem propósito nelas. Ele tem propósito nisso tudo. Aguente firme. Segure com todas as suas forças as promessas de Deus. Ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, se Deus falou, está falado. As promessas de Deus não caducam, não perdem a validade, elas estão de pé. O tempo não invalida as promessas de Deus. Resposta demorada não significa resposta negada. No tempo certo, na hora certa, no kairós de Deus, Ele entrará em cena e fará o inusitado, o novo, o miraculoso na sua vida. No tempo certo, Ele vai mudar o teu cativeiro. Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo?